Nesse vídeo, irei falar sobre a grande recessão, as bolhas econômicas e os impactos de seu colapso. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilhe conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Os grandes eventos moldam a economia e seu estudo. Particularmente, o estudo da macroeconomia cresce a partir de experiências econômicas, especialmente das traumáticas. O maior e mais drástico evento macroeconômico das últimas décadas foi a Grande Recessão de 2007 a 2009. Os preços dos imóveis e das ações despencaram e o desemprego disparou. Por um período, novos empréstimos para estudantes, pequenos negócios e hipotecas quase desapareceram. Nesse vídeo, iremos ver como entramos nessa grande confusão. A Grande Recessão teve início como um colapso nos mercados financeiros dos Estados Unidos, depois nos mercados globais, e que se espalhou para os mercados de bens e de trabalho. A história começa no mercado imobiliário norte-americano, que teve um inédito aumento nos preços das moradias a partir do final dos anos 90 até 2006. O frenesi dos preços imobiliários foi alimentado pela disponibilidade de hipotecas de baixo custo, sobretudo oferecidas àqueles que compravam residências e cuja renda era demasiado baixa para pagar esse tipo de compra. Por que alguém ofereceria uma hipoteca a alguém que não teria dinheiro para pagá-la? Porque, contanto que os preços das casas continuassem a aumentar, o proprietário poderia refinanciar e pagar a hipoteca original. É claro que, assim que os preços dos imóveis deixassem de aumentar, os proprietários ficariam com hipotecas que não podiam pagar e já não poderiam refinanciar. Nos velhos tempos, os bancos ofereciam hipotecas e em seguida recebiam os pagamentos até que os empréstimos fossem quitados. Hoje, a maioria dos bancos securitizam suas hipotecas, vendendo-as nos mercados financeiros. Em princípio, isso é algo bom. Libera ativos bancários para fazer mais empréstimos e distribui o risco de forma mais ampla. Infelizmente, a implementação desses valores mobiliários foi desastrosa. Primeiro, os títulos foram comercializados livres de risco quando eram, na verdade, muito arriscados. Segundo, os derivativos, títulos que eram apostas das apostas sobre as hipotecas, prosperaram e eram comprados e vendidos por aqueles que não tinham ideia de quão arriscados eram essas apostas. Instituições financeiras muito sofisticadas adentraram em uma aventura muito delicada, muitas vezes sem entender o risco que assumiram. Enquanto os preços dos imóveis continuavam a subir, tudo isso funcionava bem. E muitas pessoas no setor financeiro ganharam muito dinheiro. Mas, uma vez que a bolha imobiliária estourou, todo o castelo de cartas desmoronou. Normalmente, os grandes bancos e outras instituições financeiras emprestam e tomam emprestado entre si, sem se preocupar muito com o risco, pois as empresas têm grandes reservas de capital. Mas, quando os mercados financeiros foram atingidos, ninguém sabia exatamente quais empresas assumiriam a responsabilidade. Isso significa que elas não queriam emprestar a ninguém, pois não sabiam quais empresas estavam em boa situação. Por um período, os mercados financeiros quase congelaram. Mesmo as empresas perfeitamente solventes tornaram-se ilíquidas, pois não tinham como demonstrar que estariam em condição de pagar os empréstimos.
como os mercados financeiros globais estão tão interligados, o desastre financeiro rapidamente se espalhou pelo mundo, causando danos desastrosos para a economia da Islândia e da Irlanda. Os bancos em alguns países, como o Canadá, por exemplo, tinham muito mais políticas sérias de investimento e não receberam um impacto tão grave. Enquanto os mercados financeiros congelavam, tornava-se difícil financiar estoques de empresas ou até mesmo um automóvel. A recessão espalhou-se para os mercados de bens e de trabalho. Por um momento, havia a preocupação real de que a grande recessão pudesse levar a um colapso total, como a Grande Depressão nos anos de 1930. O trabalho rápido do Federal Reserve e de outros bancos centrais, seguido de fortes respostas por parte das autoridades fiscais nos Estados Unidos e também em outros países, evitou que essa situação muito ruim se tornasse uma catástrofe econômica. No futuro, poderíamos ter ciclos parecidos de bolhas colapso? As lições da grande recessão prejudicaram o suficiente para que, no futuro próximo, as pessoas tendam a ser mais cautelosas. No entanto, conforme as feridas cicatrizam e as memórias enfraquecem, em primeiro lugar, serão necessários diferentes regulamentações para mudar os incentivos que levam às bolhas. Se as mudanças necessárias serão ou não feitas, ainda é preciso aguardar. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!